reflexão do dia 12 de março de 2025. Primeira semana da Quaresma, quarta-feira. Santo do dia, São Luís Orione, que propagou fazer o bem sempre a todos, o mal nunca a ninguém. São Luís Orione nasceu em Pontecurone, lugarejo entre Piemonte e a Lombardia, na Itália, em 23 de junho de 1872. A província pôs uma segunda etapa, a Providência, perdão, pôs uma segunda etapa no caminho vocacional desse jovem, Orione. Em 4 de outubro de 1886, ele entra no oratório de Dom Bosco de Turim, conheceu o santo pessoalmente, confessou-se com ele e recebeu de Dom Bosco todo apoio e orientação espiritual e conselhos com grandes promessas. Seremos sempre amigos. Ainda clérigo, iniciou uma série de ações juvenis. Mais tarde, abriu instituição para os mais pobres e abandonados, vítimas da fome e da miséria, desvalorizados pela sociedade. Sua atividade foi crescendo no ritmo apaixonado e foram surgindo obras, escolas, colônias agrícolas, oficinas para aprendizados, escolas profissionalizantes, casas de caridades e os pequenos cotolengos. Para visitar e incentivar os seus filhos missionários, esteve diversas vezes na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Brasil, entre 1921, 22, 34 e 37. Disse que o que ele não pudesse fazer pelo Brasil em vida, o faria depois de morto. São Luís Orione, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Jonas capítulo 3, de 1 a 10, como que Deus usou esse profeta para anunciar a um povo pagão o ato do arrependimento, pois Jonas profetiza falando que Deus destruiria Nínive, assim como destruiu Sodoma e Gomorra, pelo pecado dos seus habitantes. Então, nós vamos ver na narrativa que o povo reconhece a profecia, se arrepende e Deus, então, evita a destruição daquela nação. Ouçamos com atenção a primeira palavra de hoje. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, põe-te de pé a caminho da grande cidade de Nínive e anuncie-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como o decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhe e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que essa santa palavra possa nos trazer a realidade. Nós estamos vivendo uma geração perversa, igual os ninivitas. Corações duros, revoltados contra o Senhor, ouvidos que não ouvem, olhos que não veem a condição pecadora desta geração, famílias totalmente com os ouvidos tampados, os olhos fechados, vivendo internamente
à situação de pecado e vivendo e compartilhando entre os membros das famílias, uma situação de pecado. Nós somos o Jonas dessa história, eu e você, todos nós, somos o Jonas dessa história. Nós não podemos ficar limitado à parede, ao templo, ficar ali limitado à escadaria, ao teto da nossa igreja. Temos que sair, temos que navegar, mesmo contra a nossa vontade, assim como o profeta Jonas não queria profetizar em Nínive. Nínive era inimigo de Israel, era inimigo do povo hebreu. Então ele queria mais que aquele povo se explodisse, ele não queria ir para lá profetizar nada. Ele tentou de todas as formas sair desse objetivo, escondendo-se de Deus. Nínive fica para a direita, eu vou para a esquerda, né? Vou fugir. Mas Deus, na sua providência, colocou Jonas no seu objetivo e ele teve que profetizar para os ninivitas. E os ninivitas se arrependeram. Veja que vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mal. Que mal era que eles estavam praticando? A bestialidade. Eles estavam sodomia. Pai desrespeitando filho, filha que desrespeitava pai, filho que desrespeitava mãe no sentido de sexualidade, de fazer comércio entre um e outro. Comércio na Bíblia é o ato sexual em si. Então, todas as desonras dentro da própria família aconteciam, desprezando. Deus não existe na cabeça dos ninivitas, né? Isso é coisa, não vai fazer mal nenhum. Então, o próprio rei também dava aquelas festas, aqueles banquetes de orgia pura, de homem com homem, mulher com mulher, em plena avenida, em plena rua. Os ninivitas estavam vivendo uma realidade completamente diferente do que o Senhor ordenou em seus mandamentos. Mas vendo a profecia de Jonas, vendo que Jonas estava falando em nome de Deus, o rei se arrepende, ou seja, o pai da família, né? O rei representa aí um pai de família que se converte. Quando um pai de família, a mãe, né, os pais, o pai e a mãe se convertem no Senhor, toda a família se converte, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas, ou seja, que aquela família se afastou do mal do caminho, compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Então, nós, igreja laica, né? Não estou falando de igreja de padre, de bispo, de papa e de diácono, não. Estou falando de nós leigos. Temos que sair da nossa zona de conforto. Porque Jonas não era sacerdote, não era. O sacerdote ficava no templo, ocupava-se com as coisas do templo. Quem saiu desta região de templo e foi a Nínive foi esse missionário chamado Jonas. Temos que ser missionários, temos que ser uma igreja que caminha, uma igreja que profetiza, uma igreja que liberta famílias. Tem muitos ninivitas que precisam receber da igreja esta libertação. Para isso que existem as pastorais, os movimentos e os serviços dentro da nossa igreja. Que Deus então possa colocar em nosso coração o mesmo objetivo de São Luís Orione, né? Que propagou o bem, fazer o bem sempre a todos, o mal nunca, jamais a ninguém. Ele que orientou sua vida em benefício do próximo, que possamos alcançar essa graça. Agora vamos ouvir com atenção o responsório de hoje, que é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Evangelho está em Lucas capítulo 11, de 29 a 32, onde Jesus vai usar a comparação dos ninivitas. Ora, o julgamento para os ninivitas, daquela geração dos ninivitas, que foi da primeira leitura, Jesus cita agora, vai ser diferente, porque eles ouviram a palavra e se arrependeram. Mas a esta geração, essa geração do tempo de Jesus que ele fala, e quando ele fala no tempo de Jesus, ele também está falando da nossa geração, o nosso pecado será em dobro, porque nós já temos o exemplo do que aconteceu em Sodoma, Gomorra e o que aconteceria nos ninivitas, e agora nós continuamos no mesmo caminho, nesse caminho da perdição, da desonra, né? Desonra, completamente desonra. Quando você tira sua genitália em praça pública e urina em desrespeito à família que está passando, quando a mocinha também vai lá em praça pública, baixa suas calças e urina entre os carros, num total desrespeito com a vida pública, quando nós vemos jovens, rapazes e moças, fazendo o ato sexual em plena praça, na praia, o que aconteceu nos blocos de carnavais. Então, é simplesmente assim, é uma decisão que estamos tomando. Esta geração está tomando uma decisão de se fechar ao nosso Senhor e aos seus mandamentos. Então, nós vamos ver no Evangelho, falado pela voz de Jesus, o que ele acha disso tudo. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos aí no Santo Evangelho de hoje duas comparações. A rainha do sul se levantará junto com os homens, né, desta geração e as condenará. E depois os ninivitas também vão se levantar. Então, duas nações pecadoras em sua época, que estarão julgando e condenando a geração presente. Olha só que absurdo, né? Então, Jesus está falando, esta geração é pior do que os ninivitas. Vocês estão se comparando a Sodoma e Gomorra. Esta geração, muitos serão condenados. Não é Deus que condena ninguém, eu já falei isso. Por favor, não vamos atribuir a Deus coisa que Ele não fez e não faz. O Senhor quer a salvação de todas as almas. Ninguém nasceu predestinado ao inferno. A predestinação é uma bestialidade, é uma heresia quando é proclamada na igreja. Algumas seitas cristãs falam da predestinação, como se Deus tivesse predestinado que alguns iriam para a vida eterna com Cristo, e outros já nasceram para ir para o inferno. Quem jamais cria alguma coisa para destruí-la com o objetivo de destruir? Você não cria um quadro para destruir o quadro. Você não faz um bolo bonito para jogar no lixo, um arroz para pegar um arroz
novinho, você acabou de fazer e joga no lixo? Que isso? Isso não existe, né? Então nós somos predestinados, sim, à salvação. O interesse de Deus é que todos nós nos salvemos. Agora, a população de Sodoma e Gomorra, dos ninivitas e muitos da nação do sul, né, que a rainha do sul, né, que se levantará, eles também estavam no pecado, mas com o objetivo de simplesmente abandonar Deus. Seus olhos se fecharam, seus corações se fecharam para Deus, para os seus mandamentos. Então, em extrema ignorância e usando do livre arbítrio, o desejando o mal, e estendendo a mão para o mal e trazendo o mal para as suas vidas. É esse que é o grande diferencial. Agora, cabe à igreja ir e anunciar. Fazer como Jonas fez, converter almas para o Senhor. Porque muitos estão na escravidão dos pecados, muitos estão nus, muitos estão com fome, né? Como o evangelho de segunda-feira, né? Então, todas as vezes que você veste, todas as vezes que você visita na prisão, um desses pequeninos, é a mim que você visitou. Então, nós temos que ser igreja, uma igreja capaz de converter almas para o Senhor, para tirá-las dessa condição pecadora e experimentar a salvação de Jesus Cristo. Que o Senhor, a exemplo do santo de hoje, São Luís Orione, possa motivar dentro da nossa igreja homens e mulheres com esse ardor missionário, a ponto de converter almas para o Senhor Jesus e libertá-los desse julgamento final. Por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Reflexão do Dia é um programa com o objetivo de estudo da palavra que compõe a liturgia. E dentro da liturgia de hoje, o Senhor vem nos pedir isso, conversão, atenção, e que nós assumamos o protagonismo de ser igreja, né? Nós temos, como leigo, esperar menos dos padres, das freiras, dos consagrados, do corpo eclesial consagrado na igreja, dos presbíteros, e nós assumirmos o nosso protagonismo na igreja. Nós temos, enviados pelos nossos sacerdotes, nós temos condições de agir na comunidade como Jonas e trazer a libertação pelo nome do Senhor Jesus, com a igreja, na obediência, né? Fazer a catequese nas praças. É isso que a liturgia está nos pedindo hoje, que sejamos Jonas, anunciadores da libertação pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus. Você pode fazer isso, está nas suas mãos. Basta você dar um clique, né? Um joinha, uma curtida, inscrever-se no canal para ajudar que a plataforma espalhe isso para mais pessoas, ou você aí multiplicar em suas redes sociais. Então que Deus nos abençoe, nos tornem filhos de Deus com coragem de Jonas para anunciar o Santo Evangelho e que possamos ter uma excelente quarta-feira abençoada. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.